Olá, boa noite a todos! Bem-vindo a mais um treinamento da experiência Google, especial para você que já anuncia no Google e precisa utilizar a ferramenta de uma maneira mais assertiva. Afinal, este momento que nós estamos vivendo hoje, as buscas online não param de crescer e para você que anuncia no Google, você precisa ser assertivo para não só conseguir encontrar o cliente certo no momento certo, na hora exata que você estiver ali para poder aparecer, mas também para poder conseguir ganhar deste leilão que está cada vez mais competitivo e, ao mesmo tempo, saber exatamente o que está acontecendo nas suas campanhas do Google Ads, aproveitando de toda a inteligência de dados do Google para poder conseguir mensurar os seus resultados, entender os dados e conseguir aparecer no topo das pesquisas do Google. Então, durante esse treinamento hoje, eu vou trazer os principais passos, das principais ferramentas para que direto ao ponto você possa entender como você pode aproveitar essas ferramentas pensando em conquistar novos clientes. As dicas apresentadas hoje serão focadas em resultado. Então, fique atento. Você poderá rever esse vídeo depois por mais 24 horas para poder aplicar essas dicas, porque nós temos pouco tempo para poder trazer as principais informações, mas vamos então começar o nosso treinamento. E para você que não me conhece, meu nome é Matheus Botaro, eu sou estrategista especialista Google e há 10 anos desenvolvo esse trabalho para pequenas, médias, grandes empresas, mas principalmente pequenas e médias empresas que precisam aproveitar de todas as possibilidades do Google focado em resultado. Afinal, em tempos de crise, seja encontrado. Este é o nosso lema em que você consegue entender as ferramentas do Google, entender toda essa jornada de compra do consumidor para poder conseguir aumentar o seu faturamento. Independente se você vende algum produto ou é prestador de algum serviço, o foco é você entender esse funil de vendas que desde o momento em que as pessoas pesquisam no Google e encontram o seu site, o seu negócio, ele vai virar um visitante, algum cliente em potencial. Porém, você pode e deve entender esse funil para que você possa fazer com que as pessoas que entrem no seu site virem um cliente em potencial, gerando um lead para o seu negócio. Ou seja, alguém interessado, seja por WhatsApp, um telefonema, um orçamento, uma visita, uma consulta, seja qual for o seu objetivo, quanto mais pessoas você conseguir trazer para dentro do seu WhatsApp, enfim, mais oportunidades você vai ter e mais negócios você vai fechar. Então, entender esse comportamento para poder você conseguir trazer o maior número de visitantes possíveis qualificados para dentro do seu site, para poder gerar lead, um contato interessado, para você poder ofertar o seu serviço ou produto e conseguir vender, é o grande objetivo e é o foco do treinamento da experiência do Google que nós vamos fazer hoje. Porque tudo que eu vou mostrar aqui é baseado em análise de dados. Eu não só tenho 10 anos que eu atuo diariamente com o Google Ads como especialista, mas também atuo como cientista de dados. Porque hoje a inteligência de dados, o aprendizado de máquina, ele faz toda a diferença para que você possa não só ter mais resultado, mas você conseguir entender quem é o seu público e como você pode fazer campanhas de marketing no Google focado no cliente certo, que é o grande objetivo para vocês que anunciam no Google. Você recebe muita ligação de pessoas que não são interessadas, pessoas que buscam outro produto ou serviço que você não oferece, vaga de emprego, currículo. Nós vamos ver na prática no nosso treinamento de hoje. Então fique atento para você que já anuncia, que é o foco do treinamento hoje, mas caso ainda você não faça nenhum trabalho no Google, não tem problema, é só ficar atento, pois todas essas dicas nós vamos focar nas conversões. Grave isso para você que ainda não sabe o que é. As conversões são ações que nós podemos monitorar do Google de pessoas que após entrar dentro do site, elas podem fazer. Então, por exemplo, para um prestador de serviço,
As conversões são pessoas chamando no WhatsApp, ligando para você, preenchendo o formulário. Então, as conversões são ações realizadas que você gostaria de contabilizar. Então, para você que anuncia no Google, você tem aquela sensação, né, que você já tem 1000 cliques e poucas pessoas entram em contato. Então, de 1000 cliques, 10 pessoas apenas entrou em contato. Cadê as outras 990? A conversão, ela consegue medir qual é a palavra-chave, anúncio, vários detalhes, o que das suas campanhas do Google realmente está te trazendo resultado. Você consegue saber dessas 10 pessoas que ligaram para você, que te chamaram no WhatsApp, ou as 10 vendas que você fez no seu e-commerce, com esse código que você consegue colocar na sua plataforma e no seu site, você consegue saber exatamente o que está tendo resultado. Nós vamos ver um relatório na prática no final do treinamento de hoje, porque todos esses passos é para você, empresário, conseguir entender melhor a ferramenta e focar no resultado. Porque quanto mais você entende o seu negócio e quanto mais você entende da ferramenta do Google, é a união perfeita para o seu sucesso. Então, já que o foco é resultado, chega de teoria, vamos na prática, vamos falar rapidamente umas dicas bem avançadas, não diria avançadas porque são simples, mas bem avançadas no sentido de ter resultado com o Google Meu Negócio, que é gratuito. Agora, no Google Ads, nós vamos direto ao ponto para você que anuncia, como você pode aproveitar essas principais possibilidades para poder ter campanhas assertivas, investir de forma correta e aparecer no topo das pesquisas. E uma dica rápida aqui sobre o YouTube, que você também vai entender como essas campanhas de vídeos para o YouTube você pode aproveitar para o seu negócio, pequena, média e grande empresa, que está super em alta, super interessante e também traz um resultado, além de fortalecer a sua marca. Porque tudo que nós vamos falar hoje faz parte do aprendizado de máquina do Google, tem novidades sobre público-alvo, tem remarketing, sabe quando você entra no site e depois começa a te perseguir? Pois é, tudo isso agora nós vamos ver na prática para você poder entender como aproveitar de uma maneira mais detalhada a ferramenta do Google Ads. Então, chega de teoria, vamos para a prática, vamos para o nosso Estrategicamente Falando. Roda VT! Vamos agora aqui na prática e rapidamente eu vou mostrar aqui um pouquinho das ferramentas que nós indicamos você utilizar para você que está buscando resultado e aproveitar de uma forma mais avançada as ferramentas do Google para poder aparecer nas pesquisas. Então aqui eu vou fazer um exemplo, vou pegar um exemplo aqui de clínica médica. Vamos colocar aqui, por exemplo, clínica médica no Rio de Janeiro. Quando as pessoas pesquisam, né, clínica médica no Rio de Janeiro, qualquer palavra-chave, dependente do local, aqui nós temos o Google Ads, que nós sabemos que fazem parte dos anúncios, como vocês já, possivelmente, já anunciam no Google. Então aqui nós temos os anúncios que são a parte pagas, né, que você consegue pagar por um clique de alguém interessado. Nós vamos ver com detalhe. Agora aqui também nós temos o Google Meu Negócio. Com o Google Meu Negócio, você consegue destacar a sua empresa na sua região. Então, é 100% gratuito e você consegue aparecer aqui, ó, por exemplo, vamos colocar aqui para vocês ampliarem um pouco mais a visão. Com o Google Meu Negócio, você consegue fazer alguns anúncios do Google Ads também, porém, aqui você consegue aparecer de forma gratuita e tem dicas simples, objetivas, mas valiosas. Porque, por exemplo, eu pesquisei clínica médica no Rio de Janeiro, quem apareceu? Clínica médica Rio de Janeiro. Só que a empresa nem colocou o nome dela. Por quê? Porque quando ela colocou o título Clínica Médica Rio de Janeiro aqui, o robô do Google entendeu que quem busca Clínica Médica Rio de Janeiro ou Clínica Médica em Ipanema, por exemplo, aqui você consegue ter relevância com o seu próprio título. Então, pessoal, eu vou mostrar isso já já na prática. O Google Meu Negócio, vocês precisam dar atenção. Vou explicar já já o que você tem que fazer para ir direto ao ponto. Em questão do Google Meu Negócio, e para poder fechar aqui, porque eu já vou mostrar direto na ferramenta estas opções,
eu vou mostrar para vocês também o YouTube, que não para de crescer. É uma ferramenta focada em resultados e também fortalecimento de marca. É muito barato e você deve utilizar. Então aqui eu vou pegar um outro exemplo, né? Aqui, por exemplo, as pessoas estão buscando por cuidadores de idosos. Cuidadores de idosos. Quando as pessoas buscam cuidadores de idosos, o YouTube você consegue aparecer com os anúncios de textos, que são esses que estão aparecendo aqui, ok? Eles também fazem parte da estratégia do Google Ads, mas rapidamente dando só uma pincelada aqui no YouTube. Aqui, quando eu pesquiso cuidadores de idosos, né? Eu tenho um vídeo, por exemplo, aqui com 207 visualizações da Irlane Rezende, que falam sobre quais características de um bom cuidador de idosos. Ou seja, quem está interessado vai buscar informação. YouTube não para de crescer. E veja só a parte boa para você, empresário. Então ela está falando de cuidadores, 10 cuidados que tem que ter com um cuidador de idosos. Você que trabalha com cuidador de idosos, por exemplo, você consegue aparecer no vídeo dessas pessoas relacionadas com aqueles anúncios que aparecem antes, durante ou depois. Então, quando alguém pesquisar, por exemplo, como cuidar da pele do idoso, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um anúncio que você pode aparecer no antes, durante ou depois dos anúncios. Sabe quando te dá a opção de pular? Quem pular, você não paga. Você só paga quem assistir 30 segundos do seu vídeo ou, além disso, pode se ela clicar e entrar dentro do seu site. Então, pessoal, a estratégia do YouTube, ela traz um grande fortalecimento de marca. Você consegue aparecer, por exemplo, vamos pegar aqui médicos que estão online, profissionais da saúde, né? Então, por exemplo, eu quero aparecer no canal do Drauzio Varela. Então, aqui, ó, você consegue aparecer no canal do Drauzio Varela. Então, você trabalha, por exemplo, como nutricionista. Eu quero aparecer nos vídeos do Drauzio Varela que falam sobre vitaminas durante a quarentena. Você consegue aparecer em vídeos relacionados, canais específicos de acordo com o seu negócio. E sabe qual é o melhor de tudo? Na estratégia de lançamento que nós recomendamos, você não paga para poder aparecer. Você só paga quando alguém clicar e ir para o seu site ou assistir pelo menos 30 segundos do seu vídeo. E o melhor, quem assiste essa visualização é 2 a 5 centavos em média. Muito barato, dá resultado e, ao mesmo tempo, Matheus, deixa eu voltar aqui, eu preciso fazer grandes produções, como é feito um vídeo? Nós temos um treinamento do YouTube específico, tá? Você pode se inscrever no nosso canal, que a gente sempre traz essas informações, mas a boa notícia que eu trago é que menos é mais. Caseiro traz muito resultado. Eu me lembrei agora, quando eu dei o exemplo de cuidadores de idosos, mas veja esse vídeo aqui, um abraço pessoal da Cuide Bem, um vídeo caseiro, simples, objetivo, 18 segundos aqui, explicando o que a Cuide Bem faz, cuidadores de idosos, pronto, objetivo, direto. E o melhor, só para vocês terem uma ideia como o caseiro traz uma aproximação, 17 de julho, né, mais de um mês, um pouco mais de um mês, 958 visualizações. Então, muito barato, interessante, foque no YouTube também, porque o YouTube vai trazer resultado para você. Agora, deu para fazer um review aqui de todas as principais ferramentas, mas vamos direto ao ponto, para você poder aproveitar, no caso, o Google Ads. Porque aqui com o Google Ads, a gente vai conseguir fazer com que você, além dessas ferramentas gratuitas do meu negócio, a parte do YouTube, mas você também vai conseguir, aqui no Google Ads, de uma forma a curto prazo, trazer mais resultados. Então, vamos na prática, vamos falar sobre o Google Ads. Este modelo do Google AdWords Express, que eu estou mostrando aqui para vocês,
o Google faz tudo automático. E esse automático, como eu disse, é muito complicado. Então, fique atento para você que utiliza esse modelo do Express. Aqui é muito automático e se você está reconhecendo essa tela, o que eu vou mostrar depois no Google Ads é o modelo especialista. Aqui, só para vocês entenderem e reconhecerem melhor, clicando em detalhes, o Google ele te joga algumas perguntas e aí você cria um anúncio básico, você tem aqui alguns temas relacionados, tem alguns dados, mas é muito básico e esse básico o Google faz tudo para você, só que a gente precisa ser assertivo. Ou seja, a gente tem que trazer o cliente certo, na hora certa. E aqui, ó, por exemplo, esse advogado que trabalha como advogado tributário, imposto de renda, restituição somente, ele teve 272 procuras. São palavras-chave muito amplas, no qual não vale a pena você aparecer. Então, esse automático não compensa, dá resultado? Sim, porque ainda você consegue ter pessoas interessadas. Mas quanto mais detalhado você for na questão da estratégia das suas campanhas, mais resultado você vai ter. Então, agora vamos direto à ferramenta que é o especialista. Um detalhe, para você que anuncia no Express, basta você clicar em ferramentas e configurações, tá? Dentro de ferramentas e configurações, vai ter, para quem ainda não é do especialista, a opção alterar para modo especialista. E se você não sabe e não está aparecendo essa opção, aqui no cantinho da tela esquerda, ele tem uma setinha que as campanhas inteligentes são as mesmas do Google AdWords Express e é só você mudar para campanhas de pesquisas e criar campanhas de pesquisas. Campanhas de pesquisa que nós vamos falar agora. E o primeiro passo, eu vou direto ao ponto para você que anuncia no Google, vai entender e vai se surpreender porque você precisa conseguir escolher as palavras-chave certas e trazer o cliente certo que vai comprar com você. Seja um produto ou serviço, você precisa ser assertivo. Então, você que recebe muita ligação de coisas que não tem a ver, de currículo, né? Enfim, você tem como solucionar o seu problema. Então, antes de eu falar de estrutura do Google Ads, antes de eu falar de tudo, eu vou direto ao ponto e vou falar sobre as palavras-chave. Porque a palavra-chave, ela mexe, né, com o bolso de vocês. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar um exemplo ruim para vocês entenderem que não deve deixar a campanha ampla. Então, vamos lá. Um breve resumo, uma campanha, você cria um objetivo de marketing e ali você vai criar as campanhas de acordo com os produtos ou serviços que você oferece. Eu vou dar dicas valiosas sobre isso também já já. Aí você vai criar os seus grupos, os seus anúncios e as palavras-chave, você precisa tomar muito cuidado. Por quê? Agora na prática, esse modo Google Ads Especialista tem esse menu lateral e quem já anunciar no Google, que é a maioria de vocês, vai poder acompanhar na prática em paralelo para poder explicar o que você precisa fazer de imediato para poder finalizar esse treinamento de hoje, filtrando melhor as suas campanhas e fazendo com que o seu dinheiro seja melhor investido na ferramenta do Google. Então, aqui no menu tem campanhas, grupos, anúncios. Eu vou direto ao ponto e você vai clicar em palavra-chave. Clicando em palavra-chave, e aqui eu estou mostrando um exemplo de um contador. E o que ele fez? Essa empresa veio aqui e colocou a palavra-chave como contador. Contador, MEI, essas palavras-chave, né? Imposto de renda aqui, contador, MEI, são palavras-chave muito amplas. Por quê, pessoal? Primeiro, anote a dica que é importantíssima. Primeiro, você nunca no Google pode, nunca pensando em resultados, pode escolher somente uma palavra-chave. Ou seja, quando você coloca a palavra-chave contador, o que as pessoas pesquisarem antes ou depois, vai aparecer o seu anúncio. Então, por exemplo, médico, dentista, advogado, pode ser alguém um estudante querendo informação, alguém buscando emprego, nesse caso, contador de histórias, contador de páginas,
pode ser vários tipos de serviços, diferente do que é o que você trabalha. Então, nas palavras-chave, você precisa ser assertivo. Ou seja, quanto mais específico você for, mais assertivo você vai ser. Então, você precisa colocar uma palavra-chave que seja de cauda longa. Não uma, né? Mateus, devo ter muitas ou poucas? Independente da quantidade, você tem que ter qualidade. Então, quanto maior a sua cauda longa, ou seja, quanto mais específico for a sua palavra-chave, mais resultado você vai ter, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. Então, por exemplo, contador, MEI, são palavras-chave péssimas. Como advogado é uma palavra-chave ruim. Mas como assim, Mateus? Advogado é uma palavra-chave ruim? Quando alguém pesquisa advogado, pode ser estudante, pode ser mil coisas. Por quê? Quando a pessoa pesquisa advogado especialista em divórcio, a pessoa está interessada. Ela precisa do seu serviço e ela está com a probabilidade, lembra do funil, de fechar muito maior. Ou seja, quanto mais específico você for, mais assertivo você vai ser. Por exemplo, a cirurgia de catarata. Se alguém pesquisa em cirurgia de catarata, ele pode até conhecer você e fazer com você. Agora, oftalmologista especialista em catarata, consulta com especialista em catarata, cirurgia de catarata em São Paulo. Não são pessoas já querendo contratar alguém? Então, pessoal, quanto mais específico vocês forem, mais resultado vocês vão ter. Isso aqui, vai ser ruim. O Google já mostra no status, raramente postado, por baixo índice de qualidade. Isso é fundamental para que você possa ter resultado no Google. Então você tem cliques e acaba que não tem ligação. Por quê? Porque você está recebendo currículo, gente buscando, você está trazendo tráfego para dentro do seu site de pessoas que não te interessam. Então, pessoal, essa dica de palavra-chave é fundamental. Só que tem uma outra dica que eu vou explicar já já, mas antes eu quero mostrar para vocês aqui um outro ponto que dentro de palavras-chave vocês precisam também conhecer, para quem não conhece, os termos de pesquisa. Os termos de pesquisa, eles vão mostrar para você exatamente o que as pessoas pesquisaram e encontraram vocês. Então, quando vocês colocam a palavra-chave MEI, telefone do MEI, como criar uma empresa, contador de inscritos, isso, pessoal, é o que essa empresa pagou lá. 16 pessoas pagaram, gastou R$5, R$10 por esse clique. Telefone do MEI, mais R$44. São pessoas que não vão comprar com você. Então, essas palavras-chave são ruins. E você precisa conseguir trazer palavras-chave que são realmente assertivas. Então, por exemplo, contabilidade para abrir um MEI, contador na Avenida Paulista, contador no seu bairro. Quanto mais específico e cauda longa for a sua palavra-chave, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. Então, essa dica de analisar os termos de pesquisas é fundamental. Anote, pratique e você vai conseguir ter mais resultado. Agora, Mateus, como que eu elimino tudo isso? Você tem duas formas. A primeira dela, você vai vir em palavras-chave negativas, ou seja, aqui nas palavras-chave negativas, você consegue colocar as palavras que não interessam para você. Como, por exemplo, contador de história, história, emprego, vaga, currículo, advogado, de graça, estudo, tudo isso você pode eliminar. Sabe quando você recebe ligação daquelas coisas ruins? Você pode vir aqui nas palavras-chave negativas, clicar em adicionar e negativar as palavras-chave que não interessam para você. Por exemplo, a maioria dos segmentos, e como a gente tem 10 anos, eu tenho 10 anos como história dentro do Google Ads como especialista,
Advogados, por exemplo, eu já encontrei mais de 5.000 palavras negativas. Além disso, nós também já tivemos a oportunidade de estudar o segmento da saúde e encontrar mais de 3.000. E-commerce, mais de 1.000 negativas. Quanto mais palavras-chave você negativar, mais o cliente interessado vai chegar para você. Então, pessoal, coloque as negativas, basta você selecionar uma campanha que você está fazendo, vir aqui negativar como, telefone, emprego, porque assim você vai conseguir ter mais resultado, investir de forma assertiva e trazer o cliente certo, no momento certo, na hora exata em que você estiver ali para poder oferecer. Agora, a segunda dica, e é uma dica que vale ouro, anotem, que é sobre os tipos de correspondência de palavra-chave. Por quê? Se eu coloco aqui, eu disse que, por exemplo, contador na Paulista é uma palavra-chave boa, correto? Contador na Paulista, eu estou buscando contador. A dica que vocês precisam anotar é que, quando eu coloco uma palavra-chave como ampla, contador na Paulista, o que eu estou dizendo para o Google? Google, o que as pessoas pesquisarem antes, durante ou depois, vai mostrar um anúncio. Só que, de acordo com o aprendizado de máquina, o Google pode simplesmente ignorar uma palavra-chave aqui, se você deixar como ampla, e mostrar coisas ruins. Então, por exemplo, aqui o Google pode ignorar e mostrar coisas que vocês não trabalham. Então, qual é a dica que vale ouro? Existem os tipos de correspondência de palavra-chave. A primeira delas e a principal que eu sugiro você utilizar é que, se você colocar um mais antes de contador, mais contador e mais paulista, por exemplo, o que você está dizendo para o Google? Google, eu só quero aparecer em quem pesquisar contador e paulista no mesmo termo de pesquisa. Contador na Paulista é próximo ao metrô, vai aparecer o seu anúncio. Qual o melhor contador na Avenida Paulista? Vai aparecer o seu anúncio. Mas o maisinho, ele mostra que obrigatoriamente você precisa colocar, você só vai aparecer quando alguém pesquisar esses dois termos juntos. Ou seja, mais contador, mais da Paulista é fundamental para você poder ter sucesso no Google. Então, quanto mais específico você for, quanto maior a corda longa, e você colocando mais contador, mais paulista, mais contabilidade, mais paulista, você só vai trazer, na maioria dos casos, que ainda assim você tem que ficar de olho nas palavras negativas, dessa forma você vai trazer o cliente que está buscando exatamente o que você faz. Por exemplo, advogado. Advogado, você tem várias áreas de atuação, mais advogado, mais criminal. O Google só vai trazer pessoas que estão buscando criminal. O médico, enfim, o médico da saúde, enfim, qualquer profissional da saúde, né? Por exemplo, clínica médica, oftalmologista, se você trabalha com oftalmologista. Então, no Google, você precisa ser assertivo. Você precisa escolher as palavras-chave certas e utilizar dos tipos de correspondência, que essa do maisinho é a ampla modificada. Com ela, você consegue aparecer para o cliente de uma maneira mais assertiva. Isso, pessoal, você não precisa colocar em preposição, por exemplo, se você colocar mais contador, mais paulista, automaticamente o Google ele já vai mostrar, se a pessoa pesquisar contador na Avenida Paulista, tudo que as pessoas pesquisarem antes, no meio ou depois vai aparecer, mas tem que ter contador paulista. Interessante, assertivo, e existe também outros dois tipos de correspondência de palavra-chave, que é a correspondência de frase. O que seria de frase, pessoal? E aí eu vou trazer um outro exemplo aqui. A de frase, você só vai aparecer se alguém pesquisar exatamente aquele termo que está ali. Ou seja, se alguém pesquisar, por exemplo, se eu coloco uma procura de mais lareira, mais madeira. Se eu pesquiso madeira para lareira,
eu vou aparecer com a ampla modificada. Em poucos casos, mas vai aparecer. Se eu coloco madeira de lareira, lareira de madeira, entre aspas, o que eu estou mostrando para o Google? Vou fazer um exemplo aqui. Lareira de madeira, entre aspas, o que eu estou mostrando para o Google? Google, eu só vou aparecer se alguém pesquisar lareira de madeira. Se alguém pesquisar lareira, sei lá, madeira de lareira, não vai aparecer. Tem que ser exatamente essa ordem. O que as pessoas pesquisarem antes ou depois da aspas, pode ser. Mas observe que nesse caso, lareira de madeira, o D faz todo sentido, né? Lareira para madeira, madeira para lareira, não se aplicaria aqui o amplo modificado. Então existe a correspondência de frase quando você quer só aparecer com aquele termo específico, mas também o que as pessoas pesquisarem antes ou depois pode aparecer. Por exemplo, qual a melhor lareira de madeira? Vai aparecer. O antes ou depois aparece, mas tem que ter o lareira de madeira. E tem uma terceira que é mais avançada, é muito específico. Eu sugiro você analisar bem antes de usar, que é a correspondência exata entre colchetes. O que significa isso? Lareira de madeira. Se eu colocar entre colchetes, eu só vou aparecer se a gente pesquisar exatamente isso. Se alguém pesquisar errado, um erro de português, você não aparece. Em poucos casos, mas depois de uma forma avançada, é legal você utilizar para poder ter mais relevância. E quanto mais específico você for, melhor. Então, essas foram as dicas das palavras-chave. Elas fazem toda a diferença na hora de você ter mais resultado no Google. Então, fique atento, aplique. Depois você vai poder rever. Quando acabar o treinamento, você volta o vídeo para poder aplicar na prática. E não se esqueça de se inscrever no canal para poder acompanhar outros vídeos focados em resultados no Google. Então, pessoal, essas foram as dicas da palavra-chave. Eu quis mostrar direto ao ponto uma coisa ruim, né, mas que serve de melhoria para vocês. Agora eu vou voltar para uma campanha que eu quero mostrar para vocês como exemplo, dois modelos aqui, para a gente poder explicar melhor como vocês devem utilizar. Vou pegar um e-commerce e um prestador de serviço. Bom, vamos lá. Já que a gente falou de saúde, né? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Veja bem, aqui no Google, e esse prestador de serviço, ele trabalha como, inclusive, é um profissional autônomo, porque todas as dicas que eu estou apresentando, pessoal, pode ser para profissional autônomo, liberal, né? Pequena, média, grande empresa. No caso dele é um profissional liberal, ele atende uma clínica, enfim. Independente do seu tamanho, as dicas servem para o seu negócio. Pequeno, médio, grande, se você investe 100 reais no Google, 1.000, 10 mil, 20 mil, 50 mil, tudo é foco em resultado da mesma forma. E aqui eu estou mostrando um exemplo e a outra dica que eu vou mostrar para vocês é para vocês pensarem na estrutura da conta. Ou seja, no Google você precisa criar uma conta. Dentro dessa conta você tem aqui campanhas, ou seja, esse profissional da saúde, ele criou uma campanha para cada objetivo comercial que ele possuía, que ele possui, na verdade, né? Então, o que é uma campanha? É uma verba de marketing que você vai definir, por exemplo, ele colocou 10 reais por dia para poder ser encontrado quem pesquisar aquele serviço específico. Então, por exemplo, ele criou uma campanha de consulta, outra de exame, outra de procedimento. Dentro de cada campanha, e aí o que eu aconselho para você? Você vai separar um orçamento diário e você precisa criar campanhas de acordo com o seu foco comercial. Então separe produtos e serviços que você mais trabalha e organize. Porque quanto mais campanhas específicas você tiver, e nós vamos falar dos grupos, que é o mais importante, mais qualidade você vai ter com o robô do Google, mais assertivo você vai ser, mais barato você vai pagar. Então, pessoal, aqui nesse caso, o que a gente sugere é você colocar no mínimo 10 reais por campanha. Ah, Matheus, eu só invisto 300 reais por mês, 200 reais. Cria uma campanha e beleza, e você pode trabalhar tudo lá dentro. Agora, para você que já investe mais,
Vai separando os serviços que você trabalha por campanha, no mínimo 10. Porque depois você vai mensurar melhor a métrica. Então eu tive exame, vamos pegar aqui os últimos 30 dias desse cliente, por exemplo. Eu tive 760 cliques em exames, gastei 30 centavos o clique, fechei 16 clientes, conversão. Lembra a conversão? Opa, ótimo, né? Gastei R$ 225 e tive 16 conversões. Excelente! Então, eu posso saber exatamente o meu resultado com isso. Eu vou falar de conversões depois. Mas, aqui falando da estrutura, se eu crio uma campanha para cada um, eu consigo saber exatamente quanto que eu estou investindo, quanto que estão me trazendo de resultado e, na prática, o que cada produto ou serviço que você oferece tá trazendo de retorno no Google para você. Agora, a outra dica valiosa é que você pode criar uma campanha ou mais campanhas, que eu sugiro dependendo da sua verba, mas quando você clica, quando você cria uma campanha de exames, por exemplo, você não faz vários exames, né? O prestador de serviço, por exemplo, cortinas e persianas, não tem vários tipos de persianas? Então, eu não posso criar uma campanha de persianas e cortinas e misturar todos os tipos de persianas que eu tenho lá dentro. Eu tenho que criar uma campanha de persianas e um grupo para cada tipo de persianas. Então, você, prestador de serviço, você tem que criar um grupo de anúncio para cada tipo de serviço que você oferece. Já já eu falo do e-commerce. Então, por exemplo, ele trabalha com 4 tipos de exames: endoscopia, colonoscopia, retrosigmoidoscopia e anoscopia. Eu vou criar um grupo de anúncio para cada tipo de exame que eu tenho na campanha exames. Então, se eu estou falando de colonoscopia, e aí você vai ver 386 cliques, gastou R$ 112 e fechou 6 conversões. Opa! Um só que já paga, já cobra investimento. Então, pessoal, quando eu crio uma campanha de exames e separo em grupos, e você vai fazer isso com qualquer serviço que seja, você dentro do grupo colonoscopia, você vai ter palavras-chave de colonoscopia e você vai ter anúncios de colonoscopia. Porque se eu estou buscando exame de colonoscopia, eu vou ter mais qualidade para o do Google e o Google vai cruzar as informações e vocês vão se posicionar no topo das pesquisas. E aí, lembra das palavras-chave, só dando uma pincelada? Exame de colonoscopia, menos é mais. 3 palavras-chave dele fez com que ele tivesse um ótimo resultado. E olha só o termo de pesquisa dele: exame de colonoscopia, valor, preço. Isso é exatamente pessoas que querem pagar. Então, fique atento, isso é fundamental você ter essa estratégia avançada. Então, por exemplo, exames, grupos, procedimentos, que é o que ele faz. Então, campanha, procedimentos, grupo de anúncio, balão intragástrico, gastroplastia, plasma de argônio. Para cada grupo de anúncio, eu vou ter os anúncios específicos e quanto mais específico você for, mais qualidade você vai ter, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. E aí, você vai ter mais resultado. 30 centavos o clique e o seu ROI, que é o lucro, vai ser muito maior. Então, pessoal, essa dica é fundamental e eu sei que é um pouco complexa a questão de estrutura e quanto mais específico, melhor. E no final você vai saber, opa, balão intragástrico, tive 98 cliques, gastei R$1, R$107, 5 conversões. E quanto mais qualidade, e quem trabalha com balão intragástrico sabe que o clique é em torno de R$4 a R$5 para estar no topo, mas quanto mais qualidade, mais barato você paga. E aí, falando de leilão, para você que anuncia no Google, olha a dica, pessoal. Aqui, vamos pegar aqui um exemplo. Vocês vão clicar em uma campanha qualquer, vocês vão clicar em palavras-chave, vão selecionar as palavras-chave e vão clicar aqui, informações de leilão, tá? Ou seja, olha isso. Aqui mostra a sua posição e em relação aos seus concorrentes. Então, aqui mostra que um pequeno negócio, ele está equiparado à CIA da Consulta, que é uma empresa grande.
Porque isso mostra a porcentagem de vezes que você aparece no Google. Então você clicando aqui, ó, em leilão, deixa eu fazer para vocês aqui, pegar um outro exemplo de consultas. Um exemplo, consultas. Consulta de gastro, aí no caso é um grupo só, porque é um tipo de consulta. Mateus, eu tenho uma clínica médica, como que eu faço? Eu vou criar uma campanha para cada um, se você tiver verba sim, mas eu tenho pouca verba. Cria uma campanha e cria um grupo de anúncio para cada objetivo que você possui. Então, pessoal, dentro desse processo, né, você vem aqui em leilão, ó, aqui não deu período ainda, porque essa conta é nova. Esse cliente, por exemplo, do Google, desse trabalho, isso tudo foi feito com menos de 30 dias. Foi lançado dia 10 de agosto, com 20 dias, né? Ele teve 1.373 pessoas, gastou R$655 e teve 34 conversão. Um cliente só já paga tudo, né? Mas essa estrutura é fundamental para você ter sucesso no Google. Vou pegar um exemplo aqui, ó, e mais além para você que vende algum produto e que tem um e-commerce, tá? Observação, para você que tem um e-commerce, inscreva-se no nosso canal, para todo mundo deve se inscrever, mas nós temos o treinamento do Google Shopping. Sabe aquela imagem que aparece com preço quando alguém pesquisa algum produto no Google? Nós temos treinamento, inscreva-se no nosso canal, fique por dentro para poder acompanhar. Mas essa campanha aqui é de um e-commerce de calçados. Ela trabalha com calçados femininos. E aí, pessoal, falando da rede de pesquisa, ó, campanhas para botas, campanhas para sapatilhas, campanhas para tênis, campanhas para escarpão. Calçado feminino não é uma palavra-chave boa. Como assim, Mateus? Ela vende calçado feminino. Quem pesquisa calçado feminino não sabe o que quer comprar ainda. A pessoa está no início do funil. Então, se eu coloco campanhas para botas e dentro dessas botas eu escolho palavras-chave, por exemplo, exatamente bota de couro feminino, que ela trabalha com couro, mais bota, mais couro feminino, eu vou trazer pessoas que querem realmente bota. Então, olha o termo de pesquisa como fica melhor. São realmente pessoas buscando exatamente o resultado. Então, ó, o clique fica barato, você aparece no Google e quanto mais anúncios você tiver, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. E e-commerce, tem o Google Shopping, que é muito legal, tem o remarketing, que eu vou falar já já, mas já dando pente fino, pessoal, deixa eu adiantar um slide que está lá na frente. Sabe quando você entra num site, depois daquela empresa, aquele produto ou serviço começa a te perseguir? Pois é, isso não é coisa do destino e funciona para e-commerce, para serviço, funciona para tudo. Então, o remarketing, você coloca um código no seu site, todo mundo que entrar, depois você vai perseguir a pessoa. Existe um limite de frequência, que tem muita empresa grande que exagera, mas você não paga para poder aparecer para a pessoa. Você só paga quando alguém clicar e entrar dentro do anúncio. Então, por exemplo, ela teve 7.000 cliques, 6 centavos o clique de alguém que está interessado. Então é muito barato, super interessante. E aqui, ó, você vai ter então vários anúncios, um para bota, um para escarpão, um para linha, para moda Piton, que era foco em Piton. Quanto mais específico vocês forem, mais assertivo você vai ser, mais barato você vai pagar e mais no topo do Google você vai ficar. Essas dicas de estruturação fazem toda diferença para você focar no resultado. Então, falamos de palavras-chave, falamos de estrutura, falamos de anúncios, mais ou menos, né? Mas vamos ser mais específico. O anúncio, pessoal, ele tem que ser mais estratégico do que chamativo. Por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui um anúncio com 3 títulos e 2 descrições, e nesses títulos você tem que colocar as palavras-chave que as pessoas pesquisam e não o nome da sua empresa. O diferencial vai entrar numa chamada de ação no título 3, mas no título 1 e 2 tem que ser as palavras-chave mais que as pessoas pesquisam. Então, quanto mais qualidade dos anúncios, mais assertivo você vai ser e mais qualidade você vai ter com o Google e mais barato você vai pagar. Tem as extensões que nesse momento nós não vamos falar, mas que quanto maior fica o seu anúncio,
mais chamativo ele vai ficar e mais resultado você vai ter. Isso, pessoal, nós temos treinamentos específicos. Hoje eu estou mostrando o que você pode fazer pensando em resultado de uma forma assertiva, indo direto ao ponto. Então, tem os anúncios, tem as palavras-chave, tem também a questão que vale ouro. E é uma novidade muito interessante que tem que ser bem trabalhada. O público-alvo, pessoal. O que é o público-alvo? Vou clicar aqui e vou mostrar para vocês. O público-alvo é uma nova, não tão nova, mas é uma estratégia do Google que há um tempo lançou e que a cada dia ela vem se aperfeiçoando. Porque o público-alvo, ele baseia no aprendizado de máquina do Google, que são vários sinais que vocês, usuários, quando pesquisam, no seu e-mail, acessam e ele fornece informações e ele consegue entender o que as pessoas pesquisam. Então, por exemplo, aqui eu vou clicar em ideias. O Google, ele conseguiu, usando a inteligência, criar uma lista de pessoas que não conhecem essa empresa. Um abraço para Choeso Calçados, que não conhece essa empresa, mas o Google sabe que tem pessoas que se interessam por calçados. O Google sabe que pessoas se interessam por roupas femininas. Ou seja, se a pessoa interessa por roupa feminina, o Google entendeu que no público-alvo também pode ser uma pessoa interessada em calçados, em bolsas. Então, aqui no aprendizado de máquina, ele consegue lá, entusiasta de tênis, ela vende tênis. Então, eu posso criar uma campanha de entusiastas de tênis que sejam mulheres de 18 a 35 anos, que é o público dela. Então, você consegue fazer todos esses trabalhos. O aprendizado de máquina vai te dar ideias. Se não te der ideias, tem aqui, ó, público-alvo de informações demográficas, idade. Você que sabe quando as pessoas têm filhos de 3 anos. Você sabe também do público-alvo, pessoas que moram de aluguel, que vão se casar, que é solteiro, pessoas interessadas em tópicos, interesse. Eu não vou falar sobre público-alvo hoje, porque temos esse vídeo no nosso treinamento da experiência Google. Inscreva-se no canal e para você que está online, já vou fazer um convite, participe do Café com Ads. O Café com Ads é um outro treinamento que nós temos, que é um encontro mais curto e que eu falo justamente sobre dicas, insights, estratégias bem objetivas, e tem sobre público-alvo, tem sobre remarketing de uma forma mais detalhada e também sobre leilão e outras dicas interessantes. Inscreva-se no canal para você ficar por dentro de tudo isso. Então, pessoal, esse público-alvo, você tem como selecionar pessoas que já estão pesquisando. Olha só o público-alvo de mercado. Pessoas que já estão pesquisando há algum tempo e já estão prestes a comprar. O Google sabe disso tudo e você pode aproveitar o público-alvo. São dicas que vão impactar o seu faturamento. E para a gente poder fechar na prática as dicas do Google Ads, tá? Aqui você pode colocar também duas coisas importantes. Primeiro, não adianta você sair colocando para você que vende o e-commerce o Brasil inteiro. Você consegue ter um resultado melhor para quando você aparece em cidades específicas, que o frete é mais barato, que o poder de compra online é melhor. Então, quanto mais específico vocês forem, mais assertivo você vai ser. Por mais que você atenda o Brasil inteiro, tem aquele local que é o seu público-alvo, que é a sua persona. E para você que é um negócio local, não adianta você colocar a cidade inteira. É preferível você fazer raios de localização. Eu quero 5 km do meu local, 10 km. Então, quanto mais específico você for, mais assertivo você vai ser. É igual a programação de anúncios. Você pode deixar 24 horas, mas nós já fizemos um estudo e a gente sabe que de madrugada tem mais clique, mas não tem conversão. Então, dependendo do seu segmento. Mas a gente sabe que as conversões maiores, elas funcionam durante o horário de 7 da manhã às 22 em 95% dos segmentos. Como vocês podem ver aqui, as maiores conversões são do horário, nesse exemplo, e em todos os outros que a gente já atuou. Porque tudo isso que eu falei com vocês, pessoal, fazem parte de dados. Eu atuo como cientista de dados há 3 anos e como especialista Google há 10 anos. Mas
Tudo isso que eu estou falando são baseados em estudos. Eu já tive a oportunidade de atender mais de 1.200 empresas. Hoje eu gerencio mais de 22 milhões de reais no Google, de pequenos negócios, de gente que investe 300, 500, R$1.000, a média é R$1.000. Tem gente maior de 20 mil, 10 mil, mas pequenos negócios que, como você, precisa aproveitar de todas as ferramentas do Google para poder ter resultado. E o melhor, não ficar dependendo de terceiros, não depender de agências, porque você, empresário, entende do seu negócio. Quando você entender a ferramenta do Google, é a união perfeita para o seu sucesso. Então, essas foram as dicas na prática para a gente poder entender melhor como você pode aproveitar tudo isso, porque tudo isso, como eu acabei de falar, de que eu ia falar agora de inteligência de dados, faz parte do seu resultado, faz parte dos dados, estatísticas, porque 1 mais 1 é igual a 2. Então, não tem por que não ter resultado ou não entender o que está acontecendo. Tudo são dados, tudo faz parte da inteligência e você precisa ficar atento. Não deixe na mão de terceiros, acompanhe a estratégia. Mesmo que você tenha alguém para poder executar, mas você, empresário, precisa ter a estratégia para poder ser assertivo. E falando de estratégia, falando de aprendizado de máquina, de inteligência de dados do Google, eu vou trazer uma notícia quente para vocês entenderem como você pode aproveitar de toda essa inteligência artificial voltada para a publicidade do Google. Roda VT, eu chamo o nosso SOS Google. Esse relatório é o que me motiva todos os dias, porque eu vejo números. Eu gosto de números, dados, estatísticas. E esse relatório de inteligência de dados que nós desenvolvemos aqui para poder apresentar para vocês e para todos, envolvidos no processo, que com isso nós conseguimos saber exatamente o seu resultado. Então, por exemplo, esse cliente aqui, no mês, ele teve 3.300 cliques, ele investiu R$995. Devido à pandemia, os negócios online que estão investindo no Google estão crescendo, então ele cresceu em 50% o investimento de um mês para o outro, mas ele cresceu 50% de investimento, ele investiu R$700 em média, e a conversão dele, que é ligação, WhatsApp, que ele é um prestador de serviço ou formulário de contato, subiu 400%. Isso são dados, mas por que a gente conseguiu chegar nesse número e outros que executam e que analisam também chegam? Hoje, se você analisa os dados do Google, é 99% de você conseguir ter sucesso utilizando a inteligência de dados do Google. Eu não vou falar 100% porque tem sempre uma margem de erro e às vezes também esse 1%, até menos que isso, pelos dados reais que eu já fiz, talvez por um problema de produto ou um problema de comercial da própria empresa. Porque o foco do Google é trazer tráfego de pessoas qualificadas. E as conversões, você consegue saber exatamente de onde veio o resultado. Então, dos 3.000 cliques, ele teve 115 WhatsApp, 21 formulários de contato. Qual grupo, lembra de separar em grupos, que teve maior conversão? Qual palavra-chave? Essa palavra-chave aqui é criação de festas, teve 24% de conversão. Essa teve 8%. Opa, essa aí é um sinal do maisinho. Então, teve uma conversão menor, mas mesmo assim ainda foi positivo. Então, com a inteligência de dados do Google, com os códigos das conversões e o aprendizado de máquina, você consegue saber exatamente para onde você está investindo, quais são as palavras boas, eliminar o que são as ruins. Você consegue saber se o dispositivo está dando resultado, do mobile. Você consegue saber o melhor dia da semana, qual o melhor dia, qual o melhor horário. Tudo isso com a inteligência de dados você consegue, para no final você saber quais são os seus melhores anúncios. Você saber exatamente quais são as cidades. Lembra que eu falei do local? Então, a inteligência de dados veio para você, pequeno negócio, conseguir aproveitar de todos os códigos do Google para poder colocar no seu site e automaticamente você ter todas essas informações. E no final, não simplesmente investir R$500 no Google e rezar para o seu telefone tocar ou para alguém te chamar. No final, você saber exatamente o que está acontecendo. E isso, uma vez configurado, talvez você precise de um desenvolvedor, de um especialista, mas
depois você consegue continuar sozinho. Então, essas dicas são extremamente importantes para você, empresário, entender a estratégia, entender do Google e conseguir aparecer e investir de uma forma muito mais assertiva. Então, fique atento, analise seus dados. Eu sei que é muito corrido para você, empresário, mas você precisa conseguir entender o que está acontecendo para poder crescer, que é o grande foco. Existe também novas campanhas de Gmail. Nós temos um treinamento falando sobre isso. Inscreva-se no nosso canal para poder ficar por dentro de todas essas novidades. Eu já falei da rede de display, que também nós temos treinamentos específicos, mas do remarketing, né? Que todo mundo que entrar dentro do seu site, você consegue perseguir ele. E o melhor, você pode perseguir no Gmail, você pode perseguir nesses banners da rede de display, você pode perseguir no YouTube. Pessoa entrando no seu site, você aparece no YouTube, você vai aparecer em toda a jornada de compra para no final você conseguir trazer o cliente certo, no momento certo, na hora exata que ele precisar de contratar o seu produto ou o seu serviço. Então, fique atento com o YouTube, com o remarketing, com o Google Ads, porque tudo isso faz parte do aprendizado de máquina e é focado em resultados. Essas ferramentas, elas são muito importantes e sobre inteligência de dados, nós temos treinamentos exclusivos também. Você deve utilizar o Google Analytics e o Tag Manager. Anota sobre isso, pesquise. Nós temos informações sobre esse conteúdo e você deve aplicar. Porque tudo isso vai saber você fazer exatamente o retorno da sua publicidade, que é o cálculo do ROI. Quanto você investiu? Quantos clientes você teve? Qual é o seu lucro? Mas mais do que isso, quantos clientes você teve no exame de colonoscopia? Quantos clientes você teve no exame de endoscopia? Quanto mais específico você tiver nos códigos das suas configurações avançadas, mais você vai saber exatamente o seu resultado. E isso tudo, pessoal, não é um bicho de 7 cabeças. Uma vez configurado, planejado, você consegue só visualizar depois. Porque o foco é o resultado, o foco é o lucro para você poder crescer. Então, essas foram as dicas de hoje. Para você que está online, você pode solicitar o conteúdo, né, desse arquivo que eu apresentei para vocês. Vocês podem solicitar, e eu vou dar de bônus aqui para todo mundo que está online, um treinamento do Google Meu Negócio completo, com um link gravado, que vai ajudar muito você a aparecer de forma gratuita. E também, para ficar mais completo, e também para você que está online, eu sei que é muito pouco tempo, para muita informação, para você nós iremos disponibilizar uma consultoria, um atendimento individual, que é uma análise da sua campanha para você poder entender como você está utilizando a ferramenta do Google e como a experiência do Google pode ajudar você. Então, para você que já anuncia no Google, pode solicitar, agendar uma reunião para poder entender como a experiência do Google pode ajudar o seu negócio. Para você que não anuncia, também nós vamos te explicar como você pode começar a utilizar o Google e te direcionar diante de todas as ferramentas que eu mostrei, quais são todas as possibilidades do Google. Então, pessoal, todo esse processo faz parte da experiência Google. Nessa reunião, nós iremos explicar como nós podemos ajudar vocês. Então, para você que está em todo o Brasil, mas temos esse contato exclusivo em São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Entre em contato em qualquer um desses WhatsApps, o WhatsApp que você fez a inscrição para o evento, solicite essa reunião individual e somente para as 20 primeiras pessoas que entrarem, nós vamos conseguir fazer essa reunião devido ao número de inscritos e como o trabalho é individual, nós vamos fazer esse limite somente para as 20 primeiras que entrarem em contato para poder solicitar esse atendimento individual e conseguir entender como a experiência do Google pode fazer o seu negócio aparecer no topo das pesquisas. Então, pessoal, no mais, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês tenham aproveitado. Vocês podem agora voltar e rever, ver de novo e assistir por mais 24 horas, solicitar o seu material e a reunião pelo WhatsApp com quem você fez a sua inscrição, porque ao final
o objetivo é você conseguir aparecer no topo, vender mais e não ficar dependendo de terceiros, de agências de marketing e conseguir entender o seu negócio. Porque quanto mais você entende do seu negócio e você mais entende da ferramenta do Google, é a união perfeita para o seu sucesso. Então, para poder encerrar, vou deixar 2 slides que quem já me conhece, eu gosto de encerrar eles. Não é mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o melhor que se adapta às mudanças. E seja como for, seja encontrado. Muito obrigado, boa noite a todos. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Clique aqui no nosso logo que vai aparecer no nosso canal. Clique em inscreva-se para poder acompanhar todas as ferramentas para poder aparecer no topo das pesquisas. Muito obrigado, boa noite a todos.